Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim neste domingo. Domingo chegou, estamos aí. Família, todo mundo junto, mas cuidando muito da saúde, tá? Nós estamos em meio a uma pandemia. E hoje nós vamos falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais as reflexões em cima deste mal que atingiu toda a humanidade, o planeta inteiro e especificamente aqui o Brasil. Bom, olha, gente, vamos refletir juntos, tá? Vamos lá, aumenta aí, chega perto. Terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, ciclones, furacões, são catástrofes naturais que atingem diversos países pelo planeta afora. E agora, este ano de 2020, uma pandemia, o Covid-19, explodiu. Pois é, catástrofes. Aqui no Brasil, ele chegou em fevereiro, o povo brasileiro, na verdade, ele não sofre com essas catástrofes naturais, são poucos as catástrofes, nós não temos terremotos, maremotos, nós não temos vulcões em erupção, pois é, mas nós temos aqui uma classe política terrível, o povo que consegue matar mais do que várias catástrofes juntas. O povo brasileiro, na verdade, não merecia ser atingido em cheio por dois males, duas pragas ao mesmo tempo. Nem no Egito, né? É bíblico, nem no Egito, Moisés, na época do Moisés, cada praga vinha isoladamente, uma de cada vez. Aqui no Brasil, nós fomos atingidos em cheio por duas pragas. Uma, a pandemia do Covid, e a outra, este coiso que é o presidente da República, esse capitão, esse carcará sanguinolento, que eu já disse, eu não vou repetir mais o nome dele, eu não quero divulgar o nome dessa praga, tá? Mas ele é o presidente da República. Então são dois males, duas pragas, a pandemia, o Covid-19, o vírus, e esse vírus que é social, que é político, chamado carcará sanguinolento, o presidente da República. E sua corja, e toda a sua corja, seus filhos e seus generais, seus almirantes, seus brigadeiros, seus puxa-sacos e seu rebanho, seu gado. Tudo isso atingiu em cheio o povo brasileiro. Mas vamos lá. Já são mais de 180 mil mortes, 180 mil pessoas mortas pelo Covid-19. São números oficiais. E o idiota desse presidente ainda nega a gravidade da pandemia. Ele é negacionista, ele fala que está tudo bem, não está tudo bem. Nós estamos no finalzinho do mal. Ele diz que está no finalzinho e os hospitais estão entupidos de gente pedindo por socorro, morrendo nos corredores, sem tubo, sem oxigênio, sem tratamento, sem medicamento, sem médicos, sem leitos. As pessoas estão morrendo e desesperadas, famílias chorando, pedindo socorro. E ele diz que está no finalzinho, está tudo bem, está tudo sob controle. Pois é. Desde o início, ele vem agindo assim. Ele diz, não, isso é uma gripezinha que não vai atingir, isso é bobeira, isso é exagero, da mídia, exagero. Pois é, E aí, logo no começo, 2 médicos desistiram da causa, né? 2, lembra? O Mandetta e mais o outro lá. Pois é, 2 passaram e perderam desde fevereiro até abril. Né? Eles não aguentaram os absurdos e as pressões do presidente, esse carcará sanguinolento que sempre foi contra a ciência. Ele nega, ele é contra as informações e as orientações científicas. Ele era contra a Organização Mundial da Saúde, que encampa autoridades, médicos de todas as partes do mundo. Nega. Não. Ele era contra o isolamento social, ele era contra fechar, por exemplo, vários estabelecimentos para evitar aglomerações. Ele é contra a máscara, ele sai em público brincando no meio da multidão contra a máscara, ele é um mau exemplo.
E para finalizar, garoto propaganda de um medicamento que cientificamente já se comprovou, até hoje ele continua sendo garoto propaganda, cientificamente já ficou comprovado que não tem efeito nenhum, muito pelo contrário, pode até trazer efeitos colaterais gravíssimos para quem o consumir, que é a tal da cloroquina. Cloroquina, tome cloroquina, eu garanto, eu tomei, eu garanto. Pois é. Os motivos disso até hoje são meio nebulosos. Por que que, de repente, o presidente da República se presta a ser garoto propaganda, manda o exército produzir milhões e milhões de doses de medicamentos da cloroquina, que ele não sabe nem onde que ele vai enfiar agora, está tentando colocar nas farmácias esse medicamento. Olhem só, está sendo investigado quanto foi gasto e por quê, e o que que ele vai fazer com esse remédio agora, com a cloroquina que o exército, por ordem dele, produziu. Pois é, e agora? Os laboratórios estão lá, entupidos de cloroquina. E aí, 2 ministros saíram, ele colocou quem ele queria, um general do exército, está lá, comandando a pasta da saúde. Ele nem sabia, já disse isso, que ele nem conhecia o SUS. Não, eu nunca fui no SUS, eu nunca precisei do SUS, nem conheço, agora que eu estou conhecendo o SUS. Já imaginou um tal de Pazuello, mais ou menos esse é o nome desse general. E ele está lá. Agora ele está feliz. Entrou esse general que, segundo o próprio, ele não entende de saúde, mas ele era bom de logística e de planejamento. Não, então se ele sabe de logística, ele vai planejar bem, vai, né, um militar de alta patente, general, vai organizar a casa, pelo menos, para combater essa pandemia. Ledo engano. Essa anta que está lá, essa anta, parece uma anta mesmo, né? Pois é, essa anta não sabe nem o nome direito do que fazer, por onde começar. De planejamento ele passou longe. Realmente é um incompetente. Tanto incompetente que, olha, eu relacionei aqui o que está faltando, né? Mas por que ele se submete a continuar lá? Ele não tem logística, ele não tem planejamento, mas obedece cegamente às ordens desse cramulhão aí que está, esse idiota desse presidente da República. Ele obedecendo, tá bom, né? Ele não falou nada sobre a cloroquina, então o capitão pode continuar falando besteira, falar merda para a população, e tem gado que está tomando, né? Tem gente com cartaz, não precisamos de vacina, nós temos a cloroquina. Agora, esta semana, em Brasília, o gado lá, bonitão, não precisamos, não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Sabe? Não dá para entender isso, não dá, tá? E aí, como o Pazuello se submete a humilhações, a ter que se contradizer, ter que desmentir aquilo que ele falou um dia antes, né, em público, para a mídia toda, ele, não é isso, não. Quem manda é o presidente e nós obedecemos. Ele já falou isso. Aqui é simples, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma pessoa que, infelizmente, apesar do posto, né, general, é um subserviente, coitado. Pois é. E ele se submete para se manter lá, no posto de ministro da Saúde do governo do Carcará. Esse desgoverno, aliás, que de governo ele não quer, não. Bom, agora, depois de tantas mortes, já se descobre a vacina, agora, ele está desesperado, porque ele não quer essa vacina. De fato, ele não quer. Só que os outros países já começaram a vacinação. O Reino Unido, na Europa, a Europa praticamente toda já vai começar. Reino Unido, França, Alemanha, Itália, a Rússia já começou. E o Brasil? Aí o povo, mas e nós? Como é que nós vamos ficar? Aí os governadores pressionam, São Paulo lá, o governador de São Paulo já está comprando dose. E aí ele fala, opa, eu tenho que me mexer, o povo está, né? Inclusive, o grande parceiro dele, o Donald Trump, já anunciou, os Estados Unidos, na próxima semana, também entra na balada da vacinação. Vai começar a vacinação nos Estados Unidos. E aí? E aqui? E nós no Brasil? Aqui no Brasil, esse idiota desse ministro da Saúde diz que, pelo planejamento, talvez tenha que esperar 60 dias. 60 dias. E aí, a vacina que vários países já estão ministrando
na sua população, aqui no Brasil, provavelmente só o ano que vem, lá para fevereiro, dizem março. Por quê? Uma série de fatores fazem com que essa vacinação, infelizmente, não comece agora, em dezembro, para tranquilizar a população brasileira, e mais mortes vão acontecendo, mais famílias vão chorando. Olhem só, politicagem, a briga política polarizou o governador de São Paulo com o presidente, aí fica essa coisa, aí o gado fala, é a vacina do Dória, aí o idiota lá do capitão lá, o presidente, não, eu não vou, é vacina comunista, eu não vou deixar, tem até chipzinho que pode ser colocado em você se você tomar. Tem gente falando isso, os maiores absurdos sobre uma vacina que eles dizem, o gado fala que é comunista, é chinesa. Então essa eu não quero. Aí está esperando a outra ainda não foi. E aí uma série de fatores, né? Falta planejamento e logística, que esse idiota desse ministro Pazuello, o general, é especialista. Não tem seringa, não tem agulha. Vai faltar seringa e agulha. E as empresas que fabricam isso dizem que tem que ter um prazo de pelo menos 6 meses. Vocês imaginem, o cara não planejou que para fazer a vacina, para aplicar a vacina, tem que ter seringa e agulha. Então, sabe, aonde nós estamos? Vejam vocês a que nível de incompetência, de ignorância e de desgoverno o país está. Nas mãos de quem? As vidas do povo brasileiro estão entregues nas mãos desses idiotas, desses desgovernantes. Para mim é muito difícil falar isso. Eu perdi meu pai em julho, vítima da Covid, em Santos, São Paulo. Os hospitais, a Santa Casa, entupida de gente. E meu pai morreu. E um primo, né? E um primo também da Covid. Então eu sei o que é passar por essa tristeza na família de perder um ente querido. Eu mesmo ainda tenho o risco de ser contaminado, porque eu não sei, eu me preservo, mas a gente não sabe, né? Bom, mas continuamos. Aí ele anuncia agora que, olha, se comprar vacina lá em São Paulo, como o Dória, o governador diz que ele vai confiscar a vacina, que tem que ser o governo federal. Agora ele quer controlar, né? Antes ele dizia que o Supremo Tribunal lavou, falou, não, agora é atribuição dos governos e dos municípios. Agora ele quer concentrar no governo federal a função de vacinar o povo brasileiro, então ele quer confiscar as vacinas. Aparelhou a Anvisa. O que é aparelhar? Colocou gente dele, gente de confiança dele, coronéis, tenentes-coronéis, lá na Anvisa, para fazer o jogo que ele quer. Olha, não aprova a vacina ainda, fala que não, vai prorrogando, empurrando com a barriga. É assim. Morre gente, deixa morrer gente. Para ele está tudo bem, para ele é natural. Sabe por quê? Porque esse carcará, esse capitão, para ele está tudo certo, porque ele não quer a vacina, eu já falei. Ele defende a imunização de rebanho. Ele acha que as pessoas vão morrendo naturalmente e aí a população vai se imunizar, tranquilo. A imunidade chega naturalmente. Mas enquanto isso vai morrendo. Os mais fraquinhos, os mais pobres, esses podem morrer. Pois é. É este o raciocínio desse crápula que foi colocado no governo federal, esse presidente. Tá? Apoiado por militares, por milicianos, bandidos da pior espécie, assassinos, traficantes da favela que saíram do Rio de Janeiro para dominar o país, que agora estão no governo federal, já estão no governo federal, então eles estão dominando o país. Assistam um filme que eu recomendo, assistam, né? Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2. É uma lição. Feito há mais de 15 anos atrás, é uma lição. Pois é, mas ele não quer a imunização, ele não quer a vacina, ele quer que o rebanho se imunize por si só, naturalmente. Mesmo que morram mais 100 mil, não interessa. Tá? Assim, com tudo isso acontecendo, o povo desesperado, morrendo, vem aí as festas de Natal, as festas de Ano Novo, as aglomerações praticamente, pelo menos familiares, são inevitáveis, né? A família se concentra, se encontra, e aí? E aí a possibilidade do salto de números de contaminados e de mortes é muito grande. Essa possibilidade, infelizmente, é muito, muito, muito grande neste final de ano. E ele conta com isso.
mais gente contaminada, mais mortes, porque isso aí, e ele vai empurrando. A Anvisa está na mão dele, o Ministério da Saúde faz o que ele manda, né? Ele não obedece ao OMS, ele não quer saber, ele quer saber que ele tem que ter o país desgovernado. Nessa baderna, ele continua pondo a culpa da economia não funcionar na pandemia. A pandemia não deixa o comércio trabalhar, não deixa a economia reagir. Então ele não é culpado, né? Ele não tem culpa da economia da inflação voltar, do feijão, do arroz, da carne estar tão caro. Por quê? Pandemia. Para ele é ótimo, é um álibi muito grande a pandemia, da incompetência dele, inclusive de combater a pandemia. Então, ele não governa, enquanto isso ele vai, nessa fumaça toda, ele vai se defendendo das acusações, são terríveis contra ele, né, que vão desde fake news até rachadinhas, dinheiro na conta da Michelle, mais dinheiro, desmatamento e conluios aí que estão passando por baixo do pano, né? A educação o Fundeb sendo desviado para as escolas religiosas, que dizem tem a mão do Paulo Guedes, tem a família do Paulo Guedes que comanda a educação privada, tem que ser investigado. Dinheiro do Fundeb, 10% do Fundeb, são bilhões que vão para a escola privada, para a escola religiosa, e que Paulo Guedes tem interesse. Por isso que passou com tranquilidade lá no Congresso. E vai atingir em cheio a educação. Então são coisas que estão acontecendo. É muito dinheiro, é muita coisa. Ele diz que não tem corrupção. Não tem corrupção. Não tem não. Dinheiro na conta de o filho que ganhou não sei quantos milhões, propriedades, bens que aparecem do nada, né? Dinheiro bruto, dinheiro em espécie, eles pagam com dinheiro em espécie, tá? E aí ele vai se defendendo. Lá no Congresso, vai colocando lá o PGR defende ele aqui, o cara lá do Supremo Tribunal também defende ele lá, e assim ele vai passando o tempo dele como presidente. E tentando alicerçar aí talvez uma reeleição, Deus me livre e guarde, em 2022. Pois é. E em meio a tudo isso ele fala, não está satisfeito? Não está feliz? Vai para Cuba, seus comunistas. Pois é, seu idiota, seu carcará, seu capitão ignorante, seu déspota. Cuba, um paizinho piquititinho lá no Mar das Antilhas, né, na América Central, que sofre um bloqueio econômico dos Estados Unidos, já há mais de 50 anos esse bloqueio, proibido de comercializar, sofre sanções terríveis, um povo sacrificado, mas porreta, de bom, corajoso, resistente, estão lá trabalhando, sobrevivendo, mesmo com esse bloqueio norte-americano de 50 anos. Pois é, eles estão desenvolvendo uma vacina, aliás, duas vacinas, já no terceiro estágio, no continente, na América, é o país com as pesquisas mais avançadas contra o coronavírus. O laboratório deles, pesquisadores deles, cubanos, cientistas, médicos cubanos. Vai para Cuba, seu incompetente, sabe? Eu vou encerrando por aqui, porque eu acho que eu coloquei com todas as letras, com clareza, a atual situação e os verdadeiros interesses desta corja, desse carcará que é o presidente aí, que está matando o povo brasileiro e acabando com o país chamado Brasil. Ninguém quer o Brasil perto, nem mesmo agora na ONU, a Organização das Nações Unidas, não quiseram ele na discussão climática. Durma-se com um barulho desse. Reflita, gente. Podemos reagir. Tirar essa anta de lá e colocar gente competente. Eu não sei quem é, né, mas qualquer um é melhor do que essa família, do que esses... Eu não falo o nome deles, mas você sabe com quem eu estou falando. Vamos tirar essa coisa de lá. Para o país ter um pouquinho mais de brilho, de luz e de esperança. Like, vamos. Bate aí, é de graça, não paga nada, chama a gente, se inscreva, divulgue nossa página. Precisamos crescer, refletir juntos, tá? Para a gente poder dominar um pouco mais os pensamentos e ter luz em nossas vidas. Um abraço, até mais.